Eu nunca pensei que a traição pudesse ter um cheiro tão forte, um misto de desinfetante hospitalar e notas de R$ 100 queimadas. Léo e eu éramos mais do que sócios. Éramos irmãos de trincheira. Começamos aquela empresa do zero, literalmente do zero, com uma mesa de madeira lascada na lavanderia da minha avó e 2 laptops velhos que mal rodavam os programas de edição. Passamos 18 meses vivendo de miojo e café aguado, mas a cada cliente que fechávamos, a cada sorriso de satisfação que víamos, sabíamos que estávamos construindo algo grandioso. Não era apenas um negócio de tecnologia, era a nossa liberdade. Quando a empresa completou 5 anos, ela valia algo em torno de R$ 8 milhões, e nós tínhamos orgulho de 27 funcionários leais e talentosos. Léo cuidava da parte operacional e da logística, o lado humano do negócio, enquanto eu era o cérebro criativo e técnico, o engenheiro que garantia que o produto fosse o melhor do mercado. Eu confiava nele com a minha vida, com cada centavo que tínhamos investido, e, mais importante, com o futuro da minha família. O problema começou sutilmente, como a dor de cabeça que você ignora por achar que é estresse. Eu vinha me sentindo esgotado por meses, mas atribuía tudo à carga de trabalho insana. Até que, numa terça-feira chuvosa, a dor se tornou algo que eu não podia mais racionalizar. Minha cabeça parecia prestes a explodir, e as luzes do escritório, que antes me pareciam confortáveis, agora eram punhaladas nos meus olhos. Eu me lembro de ligar para Léo, dizendo que precisava ir para casa, que algo estava muito errado. Ele estava em uma reunião importante, fechando o que seria nosso maior contrato, e me dispensou com um ok, cara, mas não demore a voltar, precisamos de você aqui. Aquele foi o último contato verbal normal que tivemos. Horas depois, eu estava desmaiando na porta do hospital. Eu tinha sofrido um aneurisma cerebral. Os primeiros dias são um borrão de dor, medo e tubos. A UTI é um limbo onde a vida e a morte negociam a sua existência, e eu estava lá, indefeso, mal conseguindo piscar. Minha esposa, a coitada, ficou ao meu lado 24 horas por dia, dormindo em cadeiras desconfortáveis e implorando por boas notícias aos médicos. Eu estava completamente fora de combate, incapaz de segurar um telefone, muito menos de tomar uma decisão de negócio. Lembro-me de tentar gesticular para minha esposa, perguntando sobre o trabalho, e ela sempre respondia com a mesma frase doce e condescendente: "Não se preocupe, querido. Léo está cuidando de tudo. Ele disse que está tudo sob controle e que é para você se concentrar em melhorar." A confiança na voz dela era o meu único consolo. Léo era a nossa garantia de que, mesmo se eu morresse, o legado estaria seguro. Que erro terrível! Que inocência destrutiva! Eu passei 23 dias na UTI. 23 dias onde minha vida corporativa simplesmente parou. Mas a de Léo, eu descobriria depois, acelerou de forma diabólica. Quando finalmente fui transferido para um quarto comum, eu estava fraco, com dificuldade na fala e na coordenação motora, mas minha mente estava voltando. E, com ela, veio a necessidade de saber. Eu insisti para que minha esposa trouxesse meu laptop. Ela relutou, mas acabou cedendo, sabendo que me preocupar me faria pior do que me deixar trabalhar um pouco. O laptop parecia pesar 1 tonelada nas minhas pernas. A dificuldade de digitar era imensa, mas eu estava determinado. Eu comecei tentando acessar nossas contas bancárias conjuntas, as contas da empresa, que eu gerenciava. A primeira senha que tentei não funcionou. Tentei a segunda, a terceira, a quarta, todas as senhas que havíamos definido juntos anos atrás, com piadas internas e datas importantes. Nenhuma delas funcionou. Meu coração começou a bater tão rápido que achei que teria outro evento. Eu chamei minha esposa, quase em pânico. Os acessos. Eles não funcionam. Ele mudou. Léo mudou todos os acessos. Por quê? Minha voz saiu arrastada, mas o pânico era claro. Minha esposa tentou me acalmar, dizendo que talvez fossem medidas de segurança enquanto eu estava fora, que era normal. Eu sabia que não era normal. Nós tínhamos um acordo de que, exceto em caso de morte, nada mudaria sem o consentimento mútuo. Eu comecei a ligar para Léo, mas ele não atendia.
Mandei mensagens, ele apenas respondia que estava em reuniões cruciais e que me ligaria mais tarde, o que nunca acontecia. O terror se intensificou quando eu finalmente consegui ligar para Maria, uma das nossas desenvolvedoras seniores e uma das pessoas mais leais que tínhamos na equipe. A voz dela estava baixa, quase sussurrando. Ela disse que as coisas estavam estranhas. Muito estranhas. Léo havia demitido o contador antigo e contratado um novo, um que ele conhecia de anos atrás e que, aparentemente, havia mudado toda a estrutura societária nos registros internos. Ele também havia proibido qualquer funcionário de me visitar no hospital ou de sequer falar sobre o meu estado de saúde, alegando que eu precisava de privacidade e descanso total. Aquilo não era preocupação, era isolamento. A verdade me atingiu como um caminhão desgovernado. Léo estava me removendo da minha própria vida. Ele estava aproveitando a minha quase morte para me varrer para debaixo do tapete e assumir o controle total. A traição era tão monumental, tão fria e calculada, que por um momento, desejei que o aneurisma tivesse me matado de vez, para que eu não tivesse que sentir aquela dor. Eu chorei no hospital, mas não foi um choro de dor física. Foi um choro de luto pela perda de um amigo e pela perda de tudo que eu havia construído. Minha esposa contratou um advogado imediatamente, e as notícias que ele trouxe foram piores do que eu poderia imaginar. Léo não apenas havia mudado as senhas. Ele havia orquestrado uma manobra legalmente complexa, aproveitando uma cláusula obscura no nosso contrato social que permitia a dissolução ou realocação de cotas em caso de incapacidade prolongada e não comunicada de um dos sócios, uma cláusula que ele havia insistido em incluir apenas por precaução. Ele havia alegado que, durante as semanas em que estive em coma induzido e sem comunicação, a empresa estava em risco, e que ele havia agido para proteger os interesses dos funcionários e da sociedade. Ele havia me enviado notificações legais por e-mail, sabendo perfeitamente que eu estava inconsciente e que a notificação seria considerada entregue. Ele tinha me isolado, me silenciado, e agora estava me roubando a luz do dia. O que ele fez, em essência, foi criar uma nova holding, transferir todos os contratos lucrativos e a propriedade intelectual para essa nova entidade, e deixar a empresa original, aquela que Léo e eu havíamos construído com suor, endividada e vazia. Ele me ofereceu uma quantia irrisória, menos de R$50 mil, como indenização pela minha parte, exigindo que eu assinasse uma renúncia completa de todos os direitos futuros. R$50 mil por um negócio que valia milhões de reais. Era um insulto que beirava o sadismo. O meu advogado, um homem experiente chamado Dr. Roberto, estava furioso, mas realista. O problema aqui, ele me disse enquanto eu estava em casa, recém-saído do hospital e fraco, é que ele agiu de forma rápida e dentro das brechas do contrato. Podemos lutar, mas será uma batalha de anos, arrastada e cara, e enquanto isso, ele estará lucrando com o que é seu. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A fragilidade do paciente deu lugar à frieza do estrategista. Eu não queria justiça lenta. Eu queria vingança imediata e total. Eu não queria o dinheiro dele. Eu queria o fracasso dele. Queria que ele sentisse o que eu senti. A perda total, a humilhação pública. Eu olhei para o doutor Roberto, que esperava a minha decisão, e disse, com a voz ainda um pouco trêmula, mas firme, não vamos processar. Vamos reconstruir. E vamos matá-lo profissionalmente. Léo havia subestimado algo fundamental. Eu não era apenas o sócio técnico. Eu era a alma criativa e o motor intelectual daquela empresa. O produto, o diferencial que nos fazia vender, era meu. Ele tinha os clientes, mas ele não tinha a capacidade de inovar. Ele tinha a estrutura vazia, mas ele não tinha o talento humano que realmente fazia a diferença. Minha recuperação física foi turbinada pela raiva. A fisioterapia, que antes era monótona e dolorosa, tornou-se um treinamento para a batalha. Eu precisava estar 100% para fazer isso. Enquanto eu estava me exercitando, eu estava planejando. O plano era simples, mas dependia de duas coisas: sigilo absoluto e a lealdade dos meus ex-funcionários. Eu comecei contactando a Maria, a desenvolvedora sênior, a quem eu havia ligado ainda no hospital.
Eu marquei um encontro com ela em um café distante do escritório, num bairro que Léo jamais frequentaria. Cheguei lá de bengala, ainda visivelmente fraco, mas com um olhar fixo e determinado. Eu não comecei com o negócio, comecei com a verdade. Eu contei a ela, detalhadamente, como Léo havia se aproveitado da minha condição. A reação dela foi de repulsa, mas também de medo. Ela tinha uma família para sustentar, e a empresa de Léo, agora, parecia estável. Eu sei que você está com medo, Maria, eu disse, olhando diretamente nos seus olhos. Mas você é leal, e você sabe a verdade. Léo tem o nome, mas não tem a visão. Sem inovação, ele vai estagnar. E sem você, ele não tem como manter a qualidade que tínhamos. Eu estou abrindo uma nova empresa. Do zero. Totalmente minha. 0% dele. E eu preciso da sua ajuda. Eu não ofereci apenas o mesmo salário. Eu ofereci um aumento de 20%, participação acionária real, não ilusória, e a promessa de que, na minha empresa, ela seria uma parceira de fato na inovação, e não apenas uma funcionária. O olhar dela mudou. Não era mais medo, era esperança. Ela aceitou na hora. Eu estou dentro. Mas precisamos ser discretos. Ele está nos monitorando. Maria foi a minha ponta de lança. Ela era amiga de Carlos, o líder de vendas, e de Janaína, a gerente de projetos. Em uma semana, Maria havia contatado, sob o pretexto de um jantar entre amigos, mais 4 membros cruciais da minha antiga equipe, todos eles peças insubstituíveis no tabuleiro. Eu me encontrei com cada um deles, repetindo o meu discurso. A verdade sobre a traição, a promessa de um futuro melhor, e a oferta financeira irrecusável. Eu não estava apenas contratando funcionários. Eu estava construindo um exército de pessoas que sentiam a mesma repugnância por Léo. Eles não estavam apenas vindo pelo dinheiro. Eles estavam vindo pela lealdade e pelo desejo de ver a justiça feita. Em menos de 30 dias após sair do hospital, eu tinha minha equipe dos sonhos original, menos o traidor, é claro. 16 pessoas cruciais, as mais produtivas e as que detinham a maior parte do conhecimento técnico e do relacionamento com os clientes, estavam secretamente em processo de demissão. Enquanto isso, eu usava o pouco dinheiro que minha esposa tinha guardado e um empréstimo familiar para registrar a minha nova empresa, que chamei de Fênix Soluções. O nome não era sutil. Era um aviso. Nós trabalhamos em segredo por mais um mês, operando em um escritório alugado minúsculo, mas cheio de energia e raiva produtiva. O foco inicial não era criar um produto novo, mas replicar a qualidade e o serviço que Léo agora era incapaz de entregar. Quando a Fênix Soluções estava pronta para o lançamento, chegou o momento do ataque. O plano era coordenado. Em uma segunda-feira de manhã, todos os 16 funcionários entregariam suas cartas de demissão ao mesmo tempo, sem aviso prévio. Ao mesmo tempo, Carlos, o ex-líder de vendas, enviaria e-mails altamente personalizados para todos os nossos grandes clientes, aqueles que ele havia cultivado por anos, informando sobre a mudança de liderança e a continuação do serviço de qualidade pela Fênix Soluções. Eu estava em casa, monitorando tudo pelo meu computador, meu coração batendo forte, sentindo uma adrenalina que era mais forte do que qualquer dor residual do aneurisma. Às 9 horas em ponto, meu telefone começou a tocar sem parar. Era Léo. U d'excès tocar. Eram 10, 20, 30 ligações perdidas. Eu imaginei o caos no escritório dele, a porta do RH sendo bombardeada com demissões, os telefones de vendas caindo no vazio. Às 10 horas, ele me enviou uma mensagem de texto, a primeira em meses, e o tom não era de preocupação, mas de fúria. O que você pensa que está fazendo? Você está tentando sabotar a empresa? Eu vou te processar. Você está violando todos os acordos. Eu respondi com uma única frase, digitada lentamente para garantir que não houvesse erros. Eu estou apenas garantindo que a sua incapacidade de gestão não prejudique os talentos que você desvalorizou. A guerra começou, Léo. E você está sozinho. O pânico dele foi palpável. Ele tentou ligar de novo, mas eu o bloqueei. Minha prioridade agora eram os clientes.
A reação dos clientes foi exatamente como Carlos havia previsto. Léo havia tentado cortar custos drasticamente para aumentar sua margem de lucro, resultando em quedas de qualidade e atrasos nos projetos. Quando Carlos ligou para o cliente mais importante, aquele contrato que Léo havia fechado enquanto eu estava no hospital, a resposta foi imediata. Graças a Deus vocês saíram. O serviço caiu 50%. Estamos prontos para migrar para a Fênix, desde que vocês garantam que a equipe técnica seja a mesma. Em 3 dias, nós havíamos fechado contratos com 70% dos clientes mais lucrativos da antiga empresa. O boca a boca dentro do nicho era venenoso para Léo. A notícia não era apenas que os funcionários haviam saído, mas que o fundador original foi traído por seu sócio enquanto estava à beira da morte, e agora todos os talentos o seguiram. Léo tinha roubado ativos, mas ele não podia roubar a narrativa. E a narrativa era de um homem vil. A Fênix Soluções decolou em uma velocidade vertiginosa. Em 4 semanas, estávamos com mais receita do que a empresa original tinha no seu melhor trimestre. Nós éramos mais magros, mais focados e infinitamente mais motivados. A raiva era o nosso combustível, e o nosso objetivo era o aniquilamento total. Enquanto isso, a empresa de Léo estava se desintegrando. Ele tentou desesperadamente contratar substitutos, mas no nosso nicho, o talento é escasso. E quem ele conseguia contratar logo percebia que a empresa era um navio afundando, sem líder técnico e com um clima de desconfiança generalizada. Sem os desenvolvedores seniores, os projetos paravam. Sem a equipe de vendas de Carlos, a prospecção secava. Os rumores começaram a circular no mercado sobre os problemas financeiros de Léo. Ele estava lutando para pagar fornecedores, pois a receita tinha despencado. Os grandes clientes que não tinham migrado ainda estavam exigindo descontos gigantescos ou ameaçando rescindir devido à falta de qualidade. Léo estava tentando tapar buracos com os dedos, mas a água estava entrando por todos os lados. Um dia, Dr. Roberto me ligou. Ele estava acompanhando de longe, como um observador silencioso. Seu ex-sócio está ligando para mim. Ele disse, rindo. Ele quer saber se você está disposto a negociar uma trégua. Ele disse que tudo foi um mal-entendido. Uri. Era a primeira risada genuína que eu dava desde antes do aneurisma. Diga a ele, Dr. Roberto, que a trégua só acontece quando não houver mais nada para ele proteger. Ele escolheu a guerra, e ele vai colher a falência. Eu não queria apenas vê-lo falhar. Eu queria ter certeza de que ele jamais se levantaria novamente no nosso setor. Eu usei meus contatos, aqueles que eu havia cultivado por anos de trabalho honesto, para garantir que as notícias da sua má gestão, e mais crucialmente, da sua falta de ética, se espalhassem para os investidores e bancos. Eu não menti. Eu apenas contei a história da UTI. A história do homem que roubou o parceiro enquanto ele estava lutando pela vida. Em ambientes de negócios de alto risco, a confiança é o ativo mais valioso, e Léo a havia destruído completamente. 6 meses. 6 meses era a meta que eu havia estabelecido para mim mesmo, e a natureza estava colaborando. O inverno financeiro chegou para Léo rapidamente. Ele não conseguiu pagar as parcelas dos empréstimos que havia feito para financiar a criação da nova holding fraudulenta. Os credores começaram a apertar. Os fornecedores, sem receber, pararam de entregar serviços essenciais. A última gota veio quando a empresa de Léo, vazia de talento e de caixa, perdeu o processo de quebra de contrato de um dos seus poucos clientes restantes. A indenização era o suficiente para enterrá-lo. Eu soube o final pela Maria, que ainda tinha alguns contatos no RH vazio de Léo. A empresa dele, aquela que ele havia roubado e rebatizado para tentar apagar os vestígios, havia entrado em recuperação judicial, e a falência era iminente. Os bens estavam sendo leiloados para pagar as dívidas que ele havia acumulado em sua gestão caótica e desesperada. Eu não senti alegria triunfante, não da maneira que as pessoas esperam. Senti uma paz fria, a satisfação profunda de uma missão cumprida. Eu não havia perdido apenas uma empresa. Eu havia quase perdido minha vida e, no processo, perdido a crença na bondade humana,
personificada pelo meu sócio traidor. Aquele homem que eu havia considerado um irmão agora era apenas um número nas estatísticas de falência. Algumas semanas depois da notícia, eu estava dirigindo pela cidade. Por um acaso macabro, passei pelo endereço do antigo escritório, o lugar que costumava ser o nosso reino. Não havia luzes acesas. As janelas estavam empoeiradas. Havia um cartaz pequeno e desbotado na porta: propriedade em liquidação. Eu parei o carro por um momento, observando a desolação. Não vi Léo. Eu não precisava vê-lo. O resultado estava ali, exposto ao mundo. Eu continuei dirigindo, agora em direção ao novo e vibrante escritório da Fênix Soluções. Eu estava mais forte, mais inteligente e, ironicamente, muito mais rico do que jamais teria sido na parceria anterior, porque eu havia aprendido o valor real da lealdade e da transparência. Léo me roubou enquanto eu estava morrendo, mas ele me deu o melhor presente de todos: a motivação para me levantar e destruir o meu inimigo, reescrevendo o meu próprio final. A empresa dele durou apenas 6 meses sem mim. A Fênix Soluções, construída sobre as cinzas da traição, está mais forte do que nunca, e eu nunca mais terei um sócio em quem eu não possa confiar. Aquele pesadelo na UTI foi, no final, o catalisador da minha maior vitória.